Boa noite, sejam bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Ricardo Borges, investigador da Universidade de São José. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado eu, desde já obrigado eu, porque é uma honra para mim poder estar aqui. Muito obrigado. É um apaixonado pela história de Macau, mais especificamente pela história militar de Macau. Está a fazer investigação nesta área e já há alguns anos, há 2, 3 anos, começou a fazer uma série de visitas guiadas a locais justamente ligados à história militar de Macau. Começava por lhe perguntar como é que nasceu esta paixão. É uma coisa que corre na família de alguma forma? Sim. Eu gostava, portanto, em termos de antepassados meus familiares que me dão motivação para uma grande dedicação a esta investigação. Portanto, muitos anos antes dos meus pais se conhecerem, já eu tinha dois elementos da minha família, tanto do meu lado paterno como do lado materno, aqui em Macau. O meu avô paterno, oficial de engenharia Manuel Mesquita Borges, chegou a Macau em 1951 para fazer parte da Companhia de Engenharia. E teve até 1957, sendo inclusive comandante da companhia. Que depois regressou a Macau em 1966, para fazer parte com funções de chefe de gabinete do governador Nobre de Carvalho. O meu pai nasceu em Macau, também por essa razão, e 2 anos mais tarde, do meu lado materno, o alferes miliciano Diamantino Luta, portanto da minha família de Tomar, também chegou cá, portanto, por fazer a comissão no destacamento de Monha, no destacamento de manutenção em Monha. Portanto, tem ligações muito fortes em termos de família a estas questões e, entretanto, decidiu debruçar-se sobre elas a nível académico. Já fez uma tese de mestrado, está já envolvido num doutoramento sobre a guarnição militar portuguesa de Macau no período entre 1875 e 1975, estes 100 anos. Porquê este período? Eu, portanto, lancei-me, quando estava em Portugal a fazer o mestrado, lancei-me mais aprofundadamente a estudar os arquivos que existem, portanto, complementando ao trabalho de arquivo aqui em Macau. Em Portugal aproveitei a minha presença lá para, então, ir mais a fundo sobre esta história militar. E um padrão que eu, de facto, identifiquei, portanto, e revendo toda a literatura publicada que existe e está disponível, e detectem um padrão de haver uma falta notória de estudos aprofundados e estruturados sobre a guarnição, sobretudo no século XX, mas também ali finais do século XIX, que a transição do século e, portanto, até 1975, em que se dá a extinção do Comando Territorial Independente de Macau. E, portanto, detectei e decidi então focar-me neste período como investigação em que, portanto, esta falta de informação, houve vários casos, 2 deles assim um deles mais conhecido do público, portanto, em que foi aquela fortificação em Coluano, que foi portanto, em 2013, em que depois a legitimidade do terreno, se era público ou era privado, portanto, foi levado ao Comissariado contra a Corrupção, ao CCAC, e portanto, não houve, inclusive na imprensa chinesa, muitas das informações que são dadas, havia uma certa... não havia grandes certezas sobre o que era aquela fortificação. Mas também outra questão que é patente, essa falta de informação, é os túneis da guia, em que também, por coincidência, também em 2013, em que uma das secções dos túneis da guia, portanto, o sistema de fortificações que existe na Colina da Guia, fora da fortaleza do século XVII, em que o presidente do Instituto Cultural, o Guilherme Guaimen, à data, presidente do Instituto Cultural, proferiu, em que, portanto, era o desejo do Instituto Cultural, portanto, e do Governo, portanto, tornar este espaço para o público, portanto, abrir ao público, mas que, no entanto, era difícil encontrar informações que pudessem datar, que pudessem dar mais informações históricas sobre aquele espaço. E uma das razões que eu depois comecei a tentar, de facto, mais promover-me, então mais, portanto, com uma página no Facebook e com os vídeos, etc., foi sobretudo quando, que eu até penso que a maior parte da comunidade portuguesa aqui em Macau não sabe que na Colina da Penha ainda existe uma fortificação, portanto, uma casa-mata para artilharia. Portanto, a cerca de pouco mais de 50 metros do Templo da Amá, portanto, os muros mais altos do Templo da Amá, há ali uma fortificação portuguesa. Existe um livro, uma publicação, que até
forma perentória, indica que existiam fortificações na Penha, mas que elas já não existem. E, portanto, disse, com essa dedicação, portanto, eu já estava-me a dedicar um pouco mais por causa dos meus antepassados familiares e, de certa forma, lhes querer fazer uma homenagem, a minha singela homenagem a eles. E, portanto, senti essa necessidade de... Foi um incentivo extra. Alto. Há aqui, de facto, informação. Falta de alguma informação, mas que, inclusive, existe publicações que, inclusive, estão... que podem ser e muito melhoradas. E essa investigação continua. Uma das próximas visitas guiadas que vai fazer tem a ver com a guia e tem mesmo entrevistas feitas por si a pessoas que tiveram uma ligação direta às últimas transformações que aquele espaço teve em termos militares. Sim. Portanto, o primeiro cabo Diamantino Correia, eu tive entrevista com ele e, portanto, perguntei-lhe, porque ele teve entre 57 e 59 no quartelamento, era como amanuense, e, portanto, estava no aquartelamento da guia. Portanto, perguntei-lhe do que é que ele se lembrava, etc., e para guiar uma pessoa que chega pela primeira vez à guia, para guiar a pessoa pelo espaço. Mas também, por exemplo, tive a grande honra de poder entrevistar o general Moraes Barroco, que também é uma questão inédita, portanto também não há nenhuma publicação sobre isso, que as últimas transformações feitas às fortificações da Colina da Guia datam da década de 50 e que foi o próprio general Moraes Barroco, na altura um jovem tenente de engenharia, que foi incumbida a missão de fazer, tanto de renovar e transformar de novo, portanto, reforçar, podemos dizer assim, as fortificações que existiam. E, portanto, tive o prazer de em primeira mão, conseguir entrevistá-lo, estar com ele, a conversar e que ele me elucidasse e me ensinasse sobre os trabalhos que foram feitos na altura. E portanto, são declarações que vai mostrar às pessoas que participarem nesta visita guiada à guia. Sim. Que é no próximo domingo e no outro. Sim, exatamente. 14 e dia 21. E já agora vale a pena sublinhar que são visitas gratuitas, pelo menos. Sim, é gratuito. Sim. É gratuito. Muito bem. Voltando aqui a alguns períodos interessantes sobre os quais se tem vindo a debruçar ao longo da sua investigação, nomeadamente o período da Segunda Guerra Mundial e a relação que houve com as forças japonesas na região. O que é que destaca deste período? Há talvez um pouco que não esteja bem datado nas publicações, portanto, na literatura existente, é um pouco até, porque na altura o chefe de Estado-Maior, Luís Pinto Lelo, portanto em 1937 e 39, foi até das primeiras individualidades que lidou diretamente com os representantes japoneses, e ele nas cartas, e é muito do que identifica, que inicialmente os japoneses até, quando conduziam, portanto, em finais de 1937 e início de 1938, quando faziam as operações deste lado do delta do Rio das Pérolas, até muito boas relações com as tropas portuguesas. Portanto, as tropas portuguesas ocuparam a Ilha da Montanha e ele refere, inclusive, por exemplo, em cartas, que até uma boa amizade, até uma boa relação entre tropas japonesas que estavam do outro lado da Ilha da Montanha e as tropas portuguesas que estavam deste lado, em Manió, por exemplo. Portanto, esse, por exemplo, não está bem ainda explicado na literatura, etc. Inicialmente, uma boa relação que até existia, portanto, em que os japoneses, de facto, davam a entender que não queriam quaisquer problemas com a administração portuguesa, simplesmente essa pressão começou a existir mais tarde, portanto, depois de 1939. Sim, e aí definiu-se o território de Macau, acabaram por cair as pretensões portuguesas nestes territórios agora à volta de Macau, mas que na altura e que durante muito tempo foram reivindicados, eram considerados territórios disputados por Portugal. Sim, mas dentro dos relatórios militares punham sempre, podemos dizer, um anexo a indicar que quais as circunstâncias é que se poderá militarmente ocupar estes espaços. Obviamente que é sempre dado uma ressalva pelo chefe de Estado-Maior, qualquer ele que seja, que faz o relatório, que é melhor lidar com qualquer questão de forma diplomática e não de forma militar. Sim. Portanto, Portugal não tinha a presença militar para o afirmar. E só o consegue afirmar durante a Segunda Guerra Mundial, podemos dizer, na ausência de um governo
na China ou em Cantão que podemos ir fazer contra essa vontade, essa pretensão portuguesa. Mas finda a guerra, não se consolida esse movimento do exército português e das tropas portuguesas para o outro lado? Não. Portanto, ao longo da Segunda Guerra, sobretudo, por exemplo, posições que havia em Manió, inclusive há em Lisboa um croquis feito por um oficial português que não conseguia identificar através de um ponto alto da Ilha da Montanha, que de facto identifica que os portugueses nessa altura tinham acesso até bastante à vontade na Ilha da Montanha, mas que depois, por pressões dos japoneses utilizando guerrilhas, portanto chineses pertencentes a guerrilhas pró-japonesas, aí sim faziam a pressão e, portanto, Manió foi desocupado pelos militares e depois eventualmente ficou só uma pequena presença de polícia, mas que depois também, devido ao perigo dessas guerrilhas pró-japonesas e, portanto, sem necessidade de ter, portanto, fazer os agentes da polícia correr perigo de vida, não havia necessidade. Ainda houve, penso eu, um ou outro assentamento, nomeadamente de religiosos, penso eu, na altura, mas acabou por não ter grande expressão e houve um regresso a Macau pouco depois. Sim. Este período da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a seguir à Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a seguir à implantação da República Popular Chinesa, assistiu também a uma consolidação da guarnição militar portuguesa aqui em Macau para níveis, até então, nunca vistos. É verdade. Portanto, os quadros orgânicos de 1949 até meados de 1957, portanto, estamos a falar de 8 anos, os quadros orgânicos indicavam, portanto, mais de 3.000 soldados portugueses em Macau. Portanto, 1.500 soldados africanos, os chamados landins, e 1.500 metropolitanos ou macaenses. Portanto, números nunca antes vistos de uma guarnição que sempre rondou à volta de 800, 1.000 elementos, nunca passou por aí. E esses números não passavam ao lado das autoridades chinesas, dizia-me há pouco. Sim, é verdade. Portanto, é que é possível identificar, por exemplo, em que os soviéticos obtinham informações militares na Ásia, sobretudo através também tanto da República Popular da China, portanto, das autoridades comunistas da República Popular da China, e que, portanto, que era classificado de território muito militarizado. E, inclusive, depois também, quando foi portanto, o capitão Andrade Salgado, que foi preso em março de 1952, quando ele foi libertado, foi em dezembro de 1954, portanto, ele foi março de 1952 a dezembro de 1954, que esteve em Cantão, preso em Cantão, e foi alvo de interrogatórios, etc. E muitos desses interrogatóriis que lhes faziam, portanto, na prisão em Cantão, era sob elementos militares em Macau. Portanto, havia interesse também do porquê, portanto, as autoridades chinesas também tinham interesse em saber porque é que Macau estava tão militarizado e o interesse também sobre o que é que se passava no território. Era uma questão naturalmente militar, mas muito também, talvez sobretudo, um statement político do Estado Novo. Claramente, sim. Inclusive em várias entrevistas que tive com soldados oficiais, portanto, praças, etc., da década de 50, que pertenciam a este grande contingente que marcava a presença aqui em Macau, perguntavam o porquê. Mas porquê é que eu fui para Macau? Porquê é que estávamos tantos de nós? E sim, portanto, fazia parte, o Império Ultramarino era uma pedra, uma fundação de sustentação do regime, portanto, do Estado Novo, e, portanto, era o orgulho, podemos dizer assim. A pérola do Oriente, não é? E eu argumento na minha investigação que é patente o pensamento de Timor. Portanto, o que aconteceu em Timor, que tinha uma guarnição muito pequena e que não se conseguia proteger, em que foi depois alvo de invasão, primeiro, portanto, pelos aliados, e que depois os japoneses ocuparam e atacaram, portanto, a presença aliada em Timor, e depois ocuparam até ao fim da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, é claramente que esse pensamento de Salazar tinha em mente esses acontecimentos de Timor, quando foi feita a decisão de facto, de levar um contingente tão grande. Mas, mesmo assim, existe, portanto, há literatura que, na altura, vários membros do governo diziam que
eram cerca de 6 mil, mas esses números estavam até um bocadinho exagerados. Portanto, até existia essa intenção de passar à imprensa internacional a ideia que a guarnição ainda era maior do que era na realidade. Claro. Claro. E esta forte presença, não seriam 6 mil, mas mesmo 3 mil, são uma forte presença num território tão pequeno, na altura ainda muito mais pequeno, acaba por ter também consequências sociológicas importantes, uma presença de uma grande força militar, muitos deles acabam por constituir família cá em Macau. Sim. Eu como metropolitano, podemos dizer assim, em que o meu avô acabou por casar com uma portuguesa aqui em Macau, mas também muitos soldados portugueses que vinham para Macau que constituíam família com raparigas ou macaenses ou até mesmo chinesas e, portanto, é a origem de muitas famílias macaenses acaba por ser, portanto, a presença de militares que vieram cá para Macau em comissão. Muito bem, vamos aqui voltar às visitas guiadas que tem feito ao longo dos últimos anos e vamos olhar para a zona de Mongá e a fortaleza de Mongá, aqui mesmo muito perto de onde nos encontramos nesta altura. Quais é que são os destaques que faz, por exemplo, numa visita aqui a Mongá? Acho que sobretudo um nome que não aparece, também é um nome que não é, talvez tenha sido esquecido. Mas a forma actual, como nós conhecemos, tudo bem que existem algumas obras superficiais que foram feitas à Fortaleza de Mongá, mas a forma como a conhecemos, a sua estrutura, quando entramos na Fortaleza, deve-se às ideias de um oficial, portanto, na altura, Capitão José Guerreiro de Andrade. E, portanto, é um nome que até foi esquecido e portanto, ele chega em fevereiro de 1923 a Macau, tem experiência de combate na França, faz parte do Corpo de Artilharia Pesada Independente, portanto, vê ação na França. Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, ele tem várias ideias e quer pô-las em prática. E, portanto, começa com a Fortaleza de Mongá, em 1925. Portanto, a forma como nós conhecemos hoje o observatório, as duas peças de artilharia, as posições de artilharia que existem, etc., deve-se a José Guerreiro de Andrade. E depois, inclusive, José Guerreiro de Andrade, em 1927, apresenta as ideias para a construção dos túneis da Guia, portanto, o que nós conhecemos como aquelas fortificações subterrâneas da Guia, também se deve a José Guerreiro de Andrade. Mas, e, portanto, podemos dizer que é a primeira experiência em que José Guerreiro de Andrade tenta aqui em Macau é a Fortaleza de Mongá. E, portanto, eu destacaria, sobretudo, por esse nome, algo que eu acho que é novidade, portanto, acho que não é dado o devido louvor ao capitão, na altura, pelo seu esforço. Já vamos à Fortaleza da Barra, mas muito brevemente gostava que lançássemos também um olhar sobre as visitas guiadas que faz à história militar de Coloane e sobre um episódio marcante, com pouco mais de 100 anos, que marcou um antes e um depois na história de Macau, que foi a célebre, ou não tão célebre, mas marcante, em todo caso, Batalha de Coloane. Sim, é verdade que começa no dia 12 de julho, em que há uma certa... Os soldados portugueses chegam a Coloane vindos da taipa, sem qualquer preparação para o que entendiam que estava-se a passar. Portanto, também as comunicações não eram as melhores naquele tempo. Também havia uma falta de investimento, podemos dizer assim. E, portanto, os soldados são apanhados numa emboscada no dia 12 de julho, batem em retirada, todo o contingente sem tropas que lá chegou e, portanto, o governador, na altura, Eduardo Marques Ferreira, portanto, ele toma a decisão de utilizar a força, podemos dizer assim, portanto, para expulsar de uma vez por todas os piratas da ilha de Coloane, ou pelo menos elementos que estavam a conduzir atividades criminosas ali à volta, portanto, vulgo pirataria. Piratas que tinham raptado crianças aqui de Macau. Sim, exatamente. E é importante sublinhar que esta batalha acabou por consolidar a soberania portuguesa sobre a ilha de Coloane, que na altura ainda era relativamente híbrida, se quisermos. Sim, exatamente. O governador Álvaro Melo Machado salienta isso, que muitas das propriedades dos proprietários, etc., dos terrenos em Coloane estavam em Cantão. Não estavam nem em Macau, nem estavam em Coloane. Portanto, todas as pessoas que viviam em Coloane, quase todas, pagavam
direitos de propriedade, de renda, a proprietários em Cantão. E, portanto, de certa forma, Melo Machado tenta afirmar a presença portuguesa com a construção de vários quartéis por toda a ilha e portanto, fazer essa pretensão portuguesa de ocupar definitivamente a ilha sem quaisquer dúvidas, podemos dizer assim. Quanto à Fortaleza da Barra, considera que é um bom exemplo daquilo que se tem feito no que diz respeito à forma de usar o património militar para fins turísticos. Bom exemplo, não necessariamente um exemplo a seguir, porque fala num certo desfazamento entre o propósito original dos edifícios e a forma como são utilizados. Hoje não será o único exemplo, mas entendo que é um bom exemplo. Quer-nos falar desse aspecto? Com certeza, porque penso que tem, de facto, eu argumento na dissertação que tem dois momentos em que 1981, a Fortaleza da Barra, portanto, 1980 é quando é iniciado o projeto, começam as obras, que de facto estava em ruínas. Portanto, era um espaço que já, na entrevista que fiz com o primeiro cabo, que até viveu dentro da Fortaleza da Barra na década de 50, já era notório o estado de ruína em que a Fortaleza estava. Portanto, já estamos a falar da década de 50. Portanto, 20 e tal anos depois, sem qualquer tipo de beneficiação do espaço, portanto, caiu em ruína. E, portanto, foi lançada essa unidade hoteleira dentro do espaço da Fortaleza da Barra. A questão é que, mais recentemente, existe, e podemos ir, em que cumprem instruções que o Instituto Cultural, portanto, obriga, através dos instrumentos legais. Todavia, esteticamente, é notório, de facto, cada vez mais o desfazamento da fortaleza em si com o espaço envolvente. É importante, e a questão é, portanto, existem dois momentos e tem a ver também com volumetria. Portanto, o espaço envolvente e também o próprio passado militar, não é? Sim, inclusive. Portanto, não existe depois no próprio espaço em si uma certa elucidar a quem visita sobre esse passado militar. É muito ténue. Ele existe, mas cada vez mais é mais ténue. O mesmo considera que se pode dizer da Fortaleza do Monte? Sim. E a questão é que é, portanto, bastante ténue, mas existe um percurso que uma pessoa pode fazer, indo pelo Museu de Macau, que, chegando ao topo do Museu de Macau, chegando à plataforma da Fortaleza do Monte, terá a noção que está numa plataforma e não numa fortaleza em si. Portanto, essa função militar que é a origem da construção do espaço, não é o visitante não é elucidado sobre esse passado. E, portanto, isso é uma marcada uma diferença bem marcada de um período pré-1999 e pós-1999, na forma como o espaço é disponibilizado ao público. Sim. Estamos a falar de espaços com história militar que, de uma ou de outra forma, melhor ou pior, estão abertos ao público, no caso da Fortaleza do Monte, mas há também exemplos de espaços, e já aflorámos no início da entrevista, de espaços e património militar que já se perdeu, se vai perdendo ao longo dos tempos. Quer dar-nos alguns desses exemplos? Em termos de proporção, até foi durante a administração portuguesa. Tanto no início do século, com as muralhas da cidade, sobretudo em 1911, 1913, à volta da Fortaleza do Monte, a bateria 1º de Dezembro e o pequeno fortim que existia na Praia Grande, isso também foi durante, portanto, no início da década de 30, quando se fez a expansão dos aterros, foram demolidas. Depois, na década de 90, foi todo o sistema de fortificações que existia nas portas do cerco, portanto, isso também na década de 90 desapareceu tudo. Na Ilha Verde, também, por todo o espaço ao redor da colina em si, também todos os elementos militares que ali existiam, espaldões, etc., também desapareceram. Mas ainda existem alguns espaços que simplesmente estão à espera que sejam... Que os visitantes sejam seja permitido aos visitantes irem lá. Portanto, a Fortaleza de Dona Maria II, o pequeno forte que existe ali junto do reservatório, a secção principal do sistema de fortificações da Colina da Guia, portanto, os túneis, vulgos túneis da Guia, mas também, por exemplo, a bateria de Coloane,
que nem sequer é classificada como património. É um exemplo. E, portanto, também não é possível a visitantes ir lá visitar. Portanto, não é... Falou dos túneis da guia. Poderão também ser visitados nestas visitas guiadas que está a organizar ou não? Sendo o Ano Novo Chinês, eu penso que talvez no dia 14, não, mas no dia 21 será de certeza. Mas, sobretudo, tem havido um certo incerteza sobre o que fazer ao espaço. Portanto, uma das secções foi aberta ao público, mas eu penso que, entretanto, está encerrada e não tenho ideia de quando é que poderá ser reaberta ao público. Mas depois a secção principal da fortificações em si, portanto, permanece ainda por haver intervenção e isso, portanto, está discutido na dissertação, que de facto o Instituto Cultural, como não cobra bilhetes para as pessoas irem aos espaços, tenta ser metódico na forma como o espaço pode ser visitado com segurança. E, portanto, é sobretudo esta questão que está mais... que eles têm em mente antes de fazer uma intervenção no espaço. Como já vimos, com testemunhos em primeira mão, vídeos de pessoas que tiveram uma influência e uma participação direta naquilo que se pode ver nos dias de hoje. Recorde-nos as datas destas próximas visitas. Até 14 de fevereiro, próximo domingo, e dia 21 de fevereiro. Inscrições podem ser feitas no Military History de Macau? Sim, através da página de Facebook, Military History of Macau. Eu depois disponibilizo, está disponibilizado depois o e-mail, em que as pessoas depois podem enviar e-mail para se registarem. Muito bem. Ricardo Borges, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.